Abre a sua Bíblia Sagrada, meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia, no livro de João. O capítulo é o de número 6, versículo de número 41 em diante. João. O capítulo é o de número 6, o versículo de número 41. A murmuração dos judeus e Jesus é o pão da vida. Aleluia. A murmuração dos judeus, mas Jesus é o pão da vida. Essa colocação ficou melhor, né, meus irmãos? A murmuração dos judeus, mas Jesus é o pão da vida. Não adianta murmurar, né, meus irmãos? Nem ser incrédulo. Não vai mudar absolutamente nada em Deus, nem em suas promessas. Não adianta recorrer, murmurar, não adianta chorar, porque Jesus não muda, o nosso Deus não muda. Nós que temos que ser mudados e moldados à, aleluia, imagem do nosso Deus. Sim ou não, meus irmãos? Vamos ler, estende a escritura para o céu, dizendo: Senhor Jesus, eis aqui a sua palavra, que é abençoadora sobre a minha vida nesta noite. Me abençoa, Senhor. Me abençoa, Senhor, conforme a sua palavra. Leiamos, meus irmãos, minhas irmãs, aleluia, em João, Evangelho de São João, capítulo 6, verso 41, que diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vós, pois, comeram o maná no deserto, e vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Só até aí, meus irmãos, então pode tomar o seu assento. Aleluia. Estende a mão para o céu, para Senhor Jesus. Eu creio em sua palavra. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Maravilha de Deus. Diz a Escritura, meus irmãos, que quando Jesus concedeu esse discurso dizendo: eu desci do céu, os judeus murmuravam. Os judeus murmuravam pela questão da incredulidade, meus irmãos. O homem foi arrastado para a naturalidade. O homem foi arrastado para a incredulidade. O homem foi arrastado para o seu próprio entendimento, a sua própria compreensão. O homem ficou distanciado demais de Deus, não entendia mais de milagre, de sinal, de prodígio, de maravilha e de espiritualidade. E o homem caiu em si mesmo na sua própria incredulidade. Então, quando ele disse que tinha vindo do céu, que desceu do céu, eles começaram a murmurar, porque para eles era uma impossibilidade. Então, eles disseram em seu coração: não conhecemos o seu pai José? Não conhecemos a sua mãe Maria, que está entre nós? Como diz ele: desci do céu? Observe, mas eles não sabiam o enredo, ele não sabia o acontecido, ele não sabia que Jesus tinha sido concebido pelo Espírito Santo de Deus, ele não sabia desse milagre, ele não sabia de todas essas coisas que estavam encobertas aos seus olhos, e mesmo que o soubesse, não poderiam entender e nem crer, porque o homem natural, como diz o apóstolo Paulo, não pode entender as coisas do Espírito Santo de Deus. Somente homens espirituais podem entender o que é espiritual.
homens carnais, entende o que é carnal, e não pode exceder nada, nem 1 milímetro a mais disso. Por isso eles murmuravam, não entendiam, não compreendiam, não sabiam, não tinham prescrustado a Santas Escrituras de Isaías, que disse que de uma virgem conceberia lá em Belém. Nada disso eles sabiam, porque não tinham fé, não tinha, aleluia, a espiritualidade. O Espírito Santo de Deus não lhe abriu os olhos, não lhe abriu o entendimento, não colocou fé em sua alma, em seu coração, para eles entender a origem, para eles entender a divindade de Cristo Jesus. Todo homem que é incrédulo é porque não possui, não tem a fé que desceu do céu. Isto é um dom de Deus e não é para todos. É um dom divino. Quando a gente prega assim, é como se Deus fosse exclusivista, mas o é mesmo. Deus, Ele ama a santidade, Ele não ama o pecado. Observe. Deus, Ele não ama o mal, né? Não ama as trevas. Deus é o Deus da luz. E Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos. Nós sabemos que uma parte viverá e uma parte morrerá. Uma parte sobreviverá, mas outra parte não sobreviverá. Isso é uma realidade em Deus. Isso é uma realidade sobre a humanidade. Uma parte herdará a salvação, mas outra parte, infelizmente, não herdará. Observe. E Deus, o próprio Deus, aleluia, é quem faz essa seleção, é quem faz essa escolha e esta eleição. O próprio Deus tem essa autoridade. O próprio Deus, meus irmãos, é o Criador dos céus, da terra e da humanidade. Ele, aleluia, tem esta autoridade e a soberania está em suas mãos. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Como, pois, verso 42, como, pois, agora diz, desce do céu. Observe. Meus irmãos, entender, compreender a origem de Jesus de Nazaré é muito importante para mim, para você e para nós. Grandes multidões hoje, no século 21, não entendem a origem de Jesus de Nazaré. Pensa que ele é uma criatura, pensa que ele é um arcanjo e outras coisas mais. Mas você saber da origem é importante para mim, é importante para você. Porque ninguém pode salvar, senão o próprio Deus. Então Jesus, se ele é o nosso Salvador, se Deus o enviou como Salvador, é porque ele tem origem em Deus. É porque ele tem origem divina. Ele desceu do céu. Ele não é um homem terreno, ele não é um terráqueo, ele não é da terra, ele não é natural, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não veio à terra por um relacionamento sexual e natural entre o homem e a mulher. Ele foi concebido, ele foi implantado, aleluia, ali no ventre de Maria, porque ele desceu do céu sobre a nossa vida para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor e o nosso abençoador. Eles não entendiam e não compreendiam, porque ainda estava na naturalidade, mas nós entendemos e nós compreendemos, como o profeta disse, que um filho não seria no estado, um filho seria concebido para nós, para mim, para você, como Salvador da nossa vida e da nossa alma. O judeu não entendeu, mas graças a Deus que concedeu fé aos gentios, que somos nós, para entender a palavra, a origem da divindade de Cristo Jesus. Oh, maravilha de Deus. E é um ponto principal, né? É um ponto primordial, é o início da nossa fé, né? Você entender que ele é divino, você entender que ele é dos céus, você entender que ele é o filho primogênito de Deus, né? Isso aí é o início, é o primórdio da sua fé. Se a gente não compreende isso, fica difícil de a gente prosseguir com Deus para as demais coisas mais profundas e espirituais. Você tem que entender isso, que ele é divino, que nasceu dos céus, que nasceu do Deus, que ele foi colocado no ventre de Maria, o Espírito Santo o gerou, ele no ventre de Maria, que ele não pertence a este mundo, mas ele veio dos céus de glória, como ele mesmo disse aqui em sua mensagem. Como ele mesmo disse em sua mensagem, que ele veio dos céus,
que ninguém viu a Deus, mas ele, aleluia, viu a Deus. Não que você possa ver ou que eu possa ver, que a humanidade possa ver, mas o próprio Jesus em pessoa, aleluia, ele tem visto a Deus, tem intimidade com Deus, e ele é o Filho unigênito do Senhor nosso Deus. Nisto nós cremos, e nisto, meus irmãos e minhas irmãs, está apostado a nossa fé. Cristo Jesus veio do céu como Salvador de toda a humanidade. Palma de vitória para Jesus nesta noite. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, verso 44 aí, meus irmãos, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está dizendo que ninguém pode vir a ele se não tiver uma intervenção divina. Observe, a fé é uma intervenção divina. A salvação é uma intervenção divina. Ninguém pode entender, ninguém pode escolher, ninguém pode ir a Cristo Jesus se Deus não intervir, se o Espírito Santo não intervir, se o Espírito Santo não lhe mostrar, não trabalhar em sua alma, em sua vida, em seu coração, primeiramente. Observe, não é uma escolha minha, sua, propriamente. Não é você que decide, eu vou ou eu não vou, eu quero ou não quero. Quem não quer o céu, meus irmãos? Quem não quer o céu, meus irmãos? Até as pessoas que dizem que quer o inferno, ele quer o céu. Até as pessoas que dizem que amam o inferno, eles querem o céu. Todos querem o céu. Todos almejam os céus. Todos, aleluia, são adeptos dos céus, meus irmãos. Mas no céu não é para todos, porque somente Deus pode operar, pode fazer e realizar em sua alma, em seu coração, esta obra, lhe mostrar a divindade de Cristo Jesus, o Salvador, que é Cristo Jesus, o pão da vida, que é Cristo Jesus, o alimento divino, que é Cristo Jesus para mim e para você. Você não pode chegar a Deus, entender essas coisas espirituais, se o próprio Deus não intervir, não ensinar, não abrir o entendimento, os olhos e os corações, para que você tenha certeza que Jesus de Nazaré é a sua vida e abundância. Ele disse: e eu ressuscitarei. Observe, que Deus faz essa intervenção para chegar no objetivo, e eu ressuscitarei. Não é simplesmente uma salvação, como se diz, por metade, né? Não é somente mostrar, né? Como diz alguém, né? Deus revelou-se para mim, eu vi a Deus, Deus falou comigo, Deus, aleluia, está na minha vida, Deus está na minha alma, Deus está no meu coração, e depois se perder no meio do caminho. Observe, quando Deus inicia a obra, então Deus termina a obra. Deus inicia a obra te mostrando quem é o Salvador, para você se arrepender e ir até Ele, e lá no final Ele te ressuscita no último dia. Nenhuma obra divina, meus irmãos, fica por metade. Nenhuma obra divina é imperfeita. Imperfeita é o pecado, imperfeita é a humanidade. Mas quando Deus inicia a obra, quando Deus faz o chamado, então Deus termina a obra. É isso que ele quis dizer. Deus vai enviar alguns para mim. Deus vai trabalhar no coração de algum, e esse a quem Deus enviar, e a este a quem Deus trabalhar, eu ressuscitarei no último dia. Deus começa a obra e Deus termina a obra. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Se Deus iniciou a obra, trabalhou em seu coração, deu, aleluia, o entendimento e a compreensão que você tem que se arrepender e voltar-se para Deus, lá no final ele vai te levantar das cinzas e do pó e colocar você eternamente em sua presença. Não tem esse negócio de começou a obra e o barco virou, né? Satanás se levantou, né? Agora eu me desviei, agora eu fui embora, perdi no caminho, perdi no meio da floresta. Observe, a salvação escapou-se das minhas mãos. Não tem essa conversa com Deus. Deus é perfeito em si mesmo, né? Deus é perfeito em sua obra, Deus é perfeito em sua vontade, Deus é perfeito em suas escrituras. Aquele a quem Deus chamar, aquele a quem Deus lhe mostrar a pessoa de Cristo Jesus, tem um objetivo. Deus chama com um objetivo final. Deus não chama só por chamar, Deus não escolhe só por escolher, Deus não elege só por eleger,
Deus não predestina só para o predestinado, Deus predestina para a salvação final, para a redenção final. Deus o chama, aleluia, para que naquele último dia você possa surgir, ressurgir da morte e se pôr de pé ante a presença do Filho de Deus. Palmas de vitória a Jesus de Nazaré. A folhinha estava branca, meus irmãos, que eu trouxe. Eu estou olhando para a folhinha, não vi nada, digo, pronto. Agora danou-se. Está branca, não tem nada. Está vendo? Nem do lado nem do outro. Acabou a pregação. Está branca. Eu trouxe ela só para marcar a escritura. Não foi nada escrito. Porque eu estava pregando no Samambaia. Lá tinha 2 ventiladores, só que o ventilador era na frente, não era atrás, era na frente, perto do altar. E eu levava um monte de escrito, um monte de folha, um monte de anotação. Era anotação que nem eu mesmo dava conta de ler. É tanta coisa. E o irmão Garridó, se ligar os ventiladores aqui, nesta igreja, acabou a pregação desta igreja. Calma aí. Que tem alguns versículos ainda gravados aqui, ó. Na mente, não é, meus irmãos? Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Como está escrito, e serei todos ensinados por Deus. Quando ele diz essa palavra, quando ele faz a citação, essa citação está lá em Isaías, né? 54, do verso 1, acho que até o verso 20. Né? É uma citação de uma promessa que Deus fez, da redenção final sobre Sião, sobre Jerusalém. Então Deus fala de uma restauração total sobre o seu povo, uma restauração total sobre Jerusalém. Essa citação que ele cita aqui está inserido nesse contexto lá de Isaías, que Deus restauraria por inteiro a Jerusalém, que Deus restauraria o seu povo, que Deus abençoaria de uma forma total e final. Observe, não ia ter mais essa questão de pecado, de problema, de dificuldade, porque todos seriam ensinados por Deus. Né? Talvez uma referência a Jesus ensinando o seu povo lá dentro do milênio, né? Uma coisa assim ou parecida, dentro mais ou menos desse contexto. Então, quando Jesus insere aqui, dentro do seu contexto próprio e pessoal, né, que essa citação de Isaías, então ele está dando a entender que a redenção final, total, completa, lá no final, é uma ação diretamente dele. É uma ação das pessoas, para as pessoas que creem nele. É uma ação para pessoas que bebem dele, que comem dele, que creem nele, que está juntamente com ele. Ele é o Redentor. Quem crê em seu nome, quem crê em Jesus, então receberá essa ressurreição e essa redenção final. Observe, que é uma promessa de Deus posta para o seu povo, ainda lá no Velho Testamento, profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo de número 54. Certo? Então ele está dizendo, então, que aqueles que serão redimidos, aqueles que serão abençoados, aqueles que serão salvos, aqueles que serão, aleluia, ressuscitados no último dia, então é através da sua intervenção, através da sua obra redentora, através da sua graça, porque aquela citação de Isaías, aquela profecia de Isaías, aquela promessa de Isaías se dá, aleluia, pelo que Cristo Jesus ia realizar no Calvário, porque aquela promessa não pode se cumprir sem o Calvário ter sido imposto por Deus. Quem está entendendo diz aleluia. Aquela citação de Isaías, aquela promessa de Isaías, não seria possível sem o Calvário, não seria possível sem Cristo Jesus, não seria possível sem a intervenção dele, não seria possível sem as mãos dele, aleluia. Nós seríamos completamente, redondamente, aleluia, derrotados por Satanás, pelo pecado e pela morte, a não ser que Jesus abrisse os seus braços na cruz divina, lá no Gólgota. Entende? Talvez o profeta não entendesse, né, a profundidade da revelação, da promessa que Deus colocara em sua boca e em seu coração para anunciar para o povo. Mas Jesus agora, né, dá um entendimento completo. Dentro daquela citação de Isaías, havia uma promessa, e esta promessa só seria possível através da bendita pessoa do nosso Salvador. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Observe o verso 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Observe. O pão da vida em outras palavras,
a pessoa dele. A fé, meus irmãos, ela é muito específica, né? As religiões, eles dividem, tentam dividir a fé em várias ramificações. Mas a fé, ela é bem específica, ela é direta. Ela não tem meio termo. Ela não tem de ficar em cima do muro. Ela não tem que bandear nem para a esquerda e nem para a direita. Ela é reta, ela é fixa, né, na pessoa de Cristo Jesus. Né? A gente tenta colocar outros meios, né? Vamos a Deus, porém precisamos de Beltrano, da intercessão de fulano, precisamos de Maria, precisamos dos santos, precisamos do profeta tal, precisamos do anjo tal, precisamos do pastor tal para interceder por nós, e isto e aquilo. Tudo isso pode ser no âmbito de bênção, pode ser no âmbito de outras coisas mais, mas a fé salvadora é direta, é específica. Ele diz: eu sou o pão da vida. Em outras palavras, eu vos alimento espiritualmente, eu sou o vosso alimento. É direto, não tem meio termo. Olha, tem alguém chorando ali. Está vendo? Está precisando do pão, né, meus irmãos? Sou o pão da vida, né? Ele diz: eu sou o pão da vida, é direto. Vida espiritual, só em Jesus. Alimento espiritual, só em Jesus. Ou você crê nele ou se perdeu. Ou você vai a ele ou não tem alimentação para ti. Não tem bênção para ti, é direto, específico. Está entendendo? Não tem meio termo. Quando alguém chegar e dizer: não, mas fulano que decide, sai fora, é só você e Jesus. É você e Jesus. Você e ele, é ele que te alimenta, é ele que é a sua vida. Não, você não pode ficar à mercê de ninguém. Entende ou não entende? É uma coisa direta. Não é aquele negócio de tutubear. Mas dependendo do contexto, não tem contexto, é Jesus. Mas eu não via desta forma, desta maneira. Não tem que a sua ação é Deus e Jesus de Nazaré. Quem está entendendo diz aleluia. Mas na minha igreja, mas na minha denominação, mas o meu pastor, mas fulano, não tem isto em Deus, é Jesus direto, aleluia, como diz Deus da pessoa do seu filho: eis o meu filho amado em que eu comprazo. Se Deus compraz nele e você. Se ele é o prazer de Deus e para ti, o que seria? Se ele é a alegria de Deus e para ti, o que seria? Se ele enche o coração de Deus e para ti, o que seria? Se o próprio Deus se alimenta dele, o que faria dele? Eis aí o meu filho em que eu comprazo. O prazer de Deus está nele e o seu. Se o prazer do próprio Deus está nele, onde você encontraria prazer? Se a própria felicidade de Deus está nele, onde você encontraria felicidade? Se a própria santidade está nele, onde você encontraria santidade? Aleluia, ele é direto. Eu sou o pão da vida, vida espiritual, só em Jesus. Alimento espiritual, só em Jesus. Ou nós cremos nele, ou estamos absolutamente perdidos por toda a eternidade. Quem está entendendo diz aleluia. Não tem meio termo, meus irmãos, né? Não, mas na minha igreja nós cremos desta forma. Mas nossa igreja nós fazemos desta forma. A nossa tradição é esta. Morreu. Morreu em si mesmo. A minha tradição é aquela. Morreu. Entende? Ou tem comunhão com Cristo Jesus, ou não tem alternativa para você. Porque justamente está a divisão entre a religiosidade, né, e o crente verdadeiro. O crente verdadeiro não tem religião, ele tem comunhão com Cristo Jesus. Ele não tem religião. Ele não tem tradição, ele tem comunhão. Entende ou não entende? Ele tem comunhão. Quando você passa da comunhão para a tradição, aí você entrou na morte. Você desceu à sepultura.
Você está descendo as trevas. Você não pode ficar somente na religiosidade. Aí eu vou para a igreja, aí eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que cumprir aquilo, aí aquilo mais. Não. Você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que cessar os seus passos, os seus caminhos, buscar a Deus de tal forma, de tal maneira, que Ele se revele para ti, que você enche a sua lamparina de azeite, dia após dia, e noite após noite. Você não pode ficar simplesmente com o religioso. Você tem que ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Entende? Comunhão. Tem que ter comunhão. Porque senão você vira um religioso dentro da igreja. Eu viro um religioso dentro da igreja. Vem para a igreja, vai para casa. Vem para a igreja, vai para casa. E cadê a comunhão? Cadê a unção? Cadê a graça? Cadê o poder? Cadê o Espírito sendo derramado? Cadê a misericórdia sendo derramada? Dentro da igreja você vira um religioso. Dentro da igreja você vira um tradicionalista. Não, eu tenho que cumprir este mandamento, e aquele mandamento, e aquele mandamento. Não, o mandamento é um caminho para você ter comunhão. Como o mandamento são estradas, são caminhos para você ter comunhão. Entende? Você pega o caminho dos mandamentos, da doutrina, do ensinamento, para ter comunhão. Não adianta nada a lei, não adianta nada o evangelho, não adianta nada, aleluia, se você não tiver comunhão, ainda que você esteja com a Bíblia na mão, que adianta ela na sua mão, sem comunhão? O que adianta você vir para a igreja e não sentir a graça do Espírito Santo, e a unção do Espírito Santo? Nada adianta, você tem que ter comunhão. É isso que vai diferenciar a sua vida de um mero religioso qualquer. Por isso, Jesus de Nazaré é o alimento espiritual para nós e a vida espiritual para você também. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Observa o que ele diz aqui, ó. E do verso de número 51. Eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A expressão do seu sacrifício. Viu? A sua carne é justamente a expressão do sacrifício que ele fez por nós. Porque estávamos em dívida com Deus e não tinha como pagar. Estávamos dentro de um abismo do qual não podíamos sair. E estávamos dentro de uma cegueira, o qual não poderia enxergar. Estávamos numa ignorância, do qual não podíamos entender. Então, a não ser que essa dívida fosse paga, observe, a não ser que esse alimento fosse nos dado. Estávamos famintos, estávamos mortos em nós mesmos, em pecado, em transgressão, em iniquidade. Estávamos cedendo, entende? Estávamos ressequidos, como ressequido ficou aquele povo incrédulo no deserto por durante 40 anos, morreram todos no deserto. E assim também estávamos nós, longe, distante de Deus, gentios, levados aos ídolos mudos, levados à inveja, à maldição, à feitiçaria, adorando imagens de escultura, adorando imagens de anjos, de arcanjos, de homens, de mulheres, aleluia, mas sem entender, tateando em nós mesmos, sem entender que havia um Deus que existia, um Criador dentro da nossa própria ignorância, criando deuses e ídolos para nós mesmos, até que Deus, aleluia, se revela a Moisés, se revela aos judeus, e dentro dos judeus se revela na pessoa de Cristo Jesus, do qual os próprios judeus não puderam entender. Para você compreender e entender que o pecado atingiu toda a raça humana e atingiu os judeus tanto quanto atingiu os gentios também. Porque se o pecado atingisse somente os gentios e não os judeus aceitariam Jesus de primeira. Se eles não aceitaram, é porque eles estavam também no mesmo abismo do pecado que nós. Também eles estavam cegados, aleluia, da mesma forma e maneira que nós. Também estavam sem entendimento, estavam obscurecido o seu entendimento, aleluia, tanto quanto nós. Observe, mas se Deus, aleluia, se revelou para nós, foi mediante a sua graça,
Porque Deus não tinha somente um povo para salvar. Deus tinha os judeus para salvar, mas tinha também uns gentios. Por isso que Jesus disse aos judeus: tem outros de outro aprisco, que não é deste aprisco. Observe. Tem uns que não é desse aprisco. Ele está falando dos gentios também. Eu tenho alguns deste aprisco, falando dos judeus. Mas eu tenho uns que não é deste aprisco. Eu tenho outros, além de vós, que não pertencem ao aprisco do judaísmo. Não pertence a esse aprisco. E aí, ele trabalhou inicialmente com os judeus, mas fora recusado por eles, por causa da sua incredulidade, por causa da sua naturalidade. E Deus moveu-se, observe, uma nuvem movia no deserto sobre os judeus. Então Deus moveu sobre os gentios também a nuvem divina, a nuvem celestial, a nuvem dos céus. Observe, foi recusado aqui, foi recusado ali. Então o que é que ela faz? Ela então se move para outro lugar, para outra posição. Observe, e onde o Espírito vai se movendo, Deus vai salvando, Deus vai abençoando, Deus vai redimindo e Deus vai restaurando este homem e esta mulher para ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Sem a unção, sem o mover do Espírito Santo, não tem crença, não tem fé e nem religião verdadeira. Religião verdadeira é quando o Espírito Santo lhe apresenta o pão e diz: coma, aleluia, apresenta a água e diz: beba, aleluia, e enche você com a vida divina e abundante, e você, aleluia, sacia com o pão, com a água e com a vida que é Cristo Jesus em pessoa sobre o seu coração. Tá bom, meus irmãos? Palma de vitória para Jesus nesta